Olha só, gente. É o seguinte. Então, eu entreguei para vocês a prova aí no começo da aula, os trabalhinhos. Depois, se vocês identificarem qualquer correção errada, qualquer coisa, só falar que a gente corrige a nota, tá bom? No segundo bimestre, a gente falou de números complexos, tá bom? Nós vamos falar de um tema agora que vai fechar o nosso terceiro e quarto bimestre. Vocês vão, às vezes, fazer PAS ou vestibular da UNB. É muita coisa sobre polinômios, tá bom? E aí, assim, o livro chama de unidade 4, polinômios, equações algébricas, e essa parte, né, que não faz parte do conteúdo de vocês do terceiro ano. E aí ele põe um capítulo para polinômios e um capítulo para equações algébricas. Quando, na verdade, os dois podem e devem ser feitos juntos, porque muita coisa de um aproveita para o outro, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês é o capítulo 8 e o 9 junto. Só para vocês terem uma ideia assim, ó, quando a gente está aqui, não faz sentido você dividir esses capítulos pelo seguinte. No capítulo 8, cadê? Ó, a gente vê o que é a definição de um polinômio, certo? Depois, no capítulo 9, vem definição de elementos, raiz de uma equação polinomial, mas você já vai ter visto o que é raiz de um polinômio. E a raiz de um polinômio é, por definição, a raiz da equação polinomial associada. Então, várias coisas você fica repetindo definição. Então, toda essa parte aqui desse capítulo, a gente come ela, porque, na verdade, a gente já vai ter trabalhado aqui. Então, a gente vai na sequência do capítulo 8, mas depois de operações com polinômios, a gente já vem aqui para o teorema fundamental da álgebra. Então, nós vamos fazer basicamente o capítulo 3º e 4º bimestre falando sobre esses conteúdos, tá? Vocês vão ver que tem bastante coisa aí do PAS para vocês. E aí, por que a gente falou de números complexos, né? Na verdade, assim, historicamente, antes de falar de equações de polinômios, a gente estava interessado em resolver equações polinomiais. Não sei se vocês lembram que eu contei para vocês a historinha lá de como surgiram os números complexos. Quando eu fui contar essa história, estava em busca de resolver o que hoje a gente chama de equação algébrica ou equação polinomial de grau 3. Para resolver essas equações, que foi necessário o surgimento dos números complexos. Então, na época, não existia essa estrutura e tudo mais, né? Hoje você segue o padrão. Só um segundinho. Qual é o padrão? Pô, já que eu vou precisar de números complexos, primeiro eu falo de números complexos, para depois falar de polinômios e equações polinomiais, tá? Na prática, as equações polinomiais mais interessantes são as que têm coeficientes apenas inteiros, mas assim, reais, né? E aí, eventualmente, alguma solução pode ser um número complexo. Essencialmente, os complexos a gente precisa conhecer, saber que eles existem. A gente viu isso no bimestre passado. E, sei lá, fazer alguma potência, algum produto que envolva esses números e somar, tá bom? Claro, a gente falou de muito mais coisa aqui, porque tem outras teorias aplicadas. Você ia falar alguma coisa, Lucas? Eu ia perguntar, porque quando eu chego a falar sobre que eles chegaram a uma conclusão que não conseguiram, não tem como calcular a equação de quinto grau. Não existe uma fórmula para resolver equações do quinto grau para frente. Aí, no caso, o que eu fiz? Eu fui colocando no GeoGebra e eu escrevi uma equação de quinto grau. Uhum. E tinha uma solução, tinha um gráfico. Então, como é que calcula a equação de quinto grau? Não, que é o seguinte, Lucas. Equações... Então, a gente vai ver um negócio que chama Teorema Fundamental da Álgebra. Deixa eu descer nele aqui. Esse é um resultado de um matemático chamado Gauss. É a maior tese de doutorado de matemática da história. O que ele prova? Ele prova... porque eu ia falar... Alguns conceitos eu ia falar aqui agora, mas acho que de maneira grosseira a gente consegue entender. Por exemplo, a gente conhece equações do segundo grau, né? O x lá, a potência maior que aparece é 2. A equação do terceiro grau, a maior potência do x que aparece é 3. Existem equações do quarto grau, a maior potência é 4, e assim vai. Uhum. Não só biquadrado, tem de modo geral. O que o teorema fundamental da álgebra diz? Como eu falei, foi demonstrado por Gauss. Ele prova... Esse aqui é o resultado original, depois eu vou explicar ele com calma, mas uma consequência é o seguinte... consequência dele é o seguinte, bem aqui assim, ó.
toda equação algébrica de Gauss-N admite n raízes, tem n raízes, certo? Então, toda equação de segundo grau tem 2 raízes, toda equação de terceiro grau tem 3 raízes, toda do quarto grau tem 4 raízes e assim vai. De grau 1000 tem 1000 raízes. O que é a diferença de um? E você sabe, vamos pensar na do quinto grau, que se for, tem 5 raízes. Não existe um método geral para encontrar essas raízes, tá bom? Eventualmente, uma ou outra você pode ter algum truquezinho para trabalhar, mas assim, se você pega uma equação do quinto grau, não vai existir uma fórmula igual existe para do segundo grau, que só depende dos coeficientes. Do segundo grau, normalmente, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Só para a gente... Então, você tem uma coisa desse tipo assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Você conhece uma fórmula que só depende de a, b e c, certo? Delta é b ao quadrado menos 4ac, o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, se você conhece o a, b e o c, você encontra todas as raízes, certo? Quinto grau para frente, não. Não existe uma maneira geral de resolver qualquer equação do quinto grau. Não quer dizer que elas não tenham, porque o teorema acabou de dizer, existe 5 raízes. Você só não tem uma fórmula que dependa só dos coeficientes para encontrar essas 5. Tá bom? Eventualmente, se eu pego uma equação do quinto grau como essa aqui, ó, só para dar um exemplo bem simplesinho. X à quinta menos 1 igual a 0. Isso aqui a gente chama de uma equação do quinto grau. Nós sabemos uma raiz. Quem é a raiz? X igual a 1. A gente pode usar, por exemplo, o que a gente falou de números complexos aqui atrás e descobrir as outras 4. Ou a gente pode usar um negócio que a gente vai aprender já, que é como fatorar polinômio e descobrir as outras raízes, certo? É possível descobrir as raízes. De alguns casos. Mas, de modo geral, o que ele está falando, se você tiver um polinômio assim, ó, sei lá, A5, x à quinta, a quarta, x à quarta, de modo geral, tá bom? A gente depois pode pôr um exemplo numérico aí. Não existe uma fórmula que vai depender só desses números para te dar as 5 raízes, certo? Por exemplo, se eu, sei lá, eu vou chutar uma coisa aqui aleatória. Essa é uma equação do quinto grau, eu chutei aqui agora, certo? Ela tem 5 raízes, eu não sei quais são, tenho a menor ideia, certo? Mas não existe uma fórmula que... Aí, assim, o que é essa fórmula? Que depende só dos coeficientes, 3, 7, menos meio, que dá as raízes, certo? A gente chama, não existe uma solúvel por radicais. Ou seja, que só dependa desses números para ser resolvido, certo? Existem métodos numéricos que te dizem aproximadamente onde que essa raiz pode ou não estar, certo? Então, isso nem é o nosso conteúdo, a gente vai falar... Não, desculpa, não é necessariamente que eu ia começar com outras coisas, mas já que você fez essa pergunta, né, então assim, estou adiantando algumas coisas, porque eu queria pôr a definição que... Aquilo é uma equação polinômio. Só que está aqui, a gente chama um polinômio grau 5, tá bom? Mas eu vou pôr a definição de polinômio já para vocês, mas só para a gente pôr aqui, existem métodos algébricos, existem métodos numéricos ou geométricos que nos permitem tentar achar as raízes, certo? A gente pode, por exemplo, usar um software e pelo menos ter uma ideia de onde as raízes vão passar. Eu não lembro ali de cabeça, 3x à quinta mais 7x à quarta menos mais raiz de 2x ao quadrado menos x mais 1. Ó, é claro que esse eu dei um exemplo absurdo, mas pode acontecer, certo? O que é esse gráfico que está mostrando para a gente? Ó, existe uma raiz
Que está entre -2 e -3, certo? Você, claro, você pode melhorar. Está menos entre 2,4 e -2,6. Está menos entre 2,48 e 2,52, mas você nunca vai achar uma que te dá assim, ó, igual aparece lá do segundo grau. É raiz de 3 sobre 2. Você não tem uma... Quem for fazer um curso de engenharia, não sei quem pretende fazer um curso de física, alguma coisa desse tipo, vocês estudam uma disciplina que chama cálculo numérico. Esse cálculo numérico, ele ensina como que você pode trabalhar com problemas como esse, que não tem uma raiz, digamos, exata, no sentido de ter uma fórmula exata que dê a resposta, mas tem métodos que aproximam a raiz. Não, elas têm derivados, mas em alguns casos você pode usar, inclusive, de técnicas que envolvem derivados numéricos para poder aproximar soluções. Mas para montar o gráfico em si, você precisa conhecer algumas coisas sobre cálculo, né? O que acontece com muito grande. Vai falar um pouquinho de derivada, mas assim, não tem assim derivada explicitamente aqui, entendeu? Ok? Você percebe algumas coisas assim, ó, essa função ela atinge, ó, que a gente chama de máximo local, depois tem um mínimo local, coisa desse tipo. Mas, e você percebe que ela tem uma raiz aqui, certo? O que é interessante? Pelo gráfico aqui, esse gráfico para a gente, o que ele está dando aqui? Só valores reais, certo? Então, o que ele está dizendo? Existe uma raiz real. O teorema que eu antecipei para vocês diz que essa vai ter 5 raízes, certo? Quer dizer que as outras 4 são números complexos, entendeu? Então, esse nosso problema tem 4 raízes complexos. Que só, conforme você vai tirando os números, você vai tendo uma visão mais ampla. São 4, isso, exatamente. São 4 raízes complexas, tá bom? E uma única real. Então, a gente não tem métodos para poder, no braço, digamos assim, só com esses coeficientes, achar as raízes, tá bom? É isso que eu estava falando. Tá? Então, vamos começar falando o que é um polinômio. Na verdade, começar já quase terminando, né? A aulinha de hoje bem curtinha, só para a alma voltar para o corpo, ou acabar de sair. Não sei, vamos ver. Cara, eu tô preocupado só com o jogo de São Paulo. Então, vocês me quebram as pernas. É que para digitar em LaTeX é assim. Qual deles? Essa digitalizadora? Que eu usei para digitar, ele chama LaTeX. É por isso que quando você perguntou aqui o que tem dessas abas aqui, eu tenho várias informações sobre esse. É esse mesmo programinha aqui que eu uso para digitar as provas de trabalhos. Eu me recuso a usar o Word. O Word é horrível. Não, é melhor porque é de graça, né? O Word é pago. Eu não uso... Como é que é? Mas é a mesma coisa, né? Gente, então assim, se a pessoa é da área de humanas, o Word é excelente. Excelente, não tem por que criticar. Se a pessoa é da área de exatas, o Word não faz fórmulas matemáticas decentes, entendeu? Quando eu vou fazer uma provinha igual eu faço para vocês aqui, você tem que digitar ela toda em comando assim, entendeu?
Ela é feita por comandos, mas sai todo estruturado. Ó. Então, esse é o TEX. Esse é... Sim. São pacotes que você usa. Deixa Não, então eu deixo alguns que, de modo geral, eu uso. Se eu preciso inserir uma página de PDF, se eu preciso inserir um gráfico, se eu, entendeu? Se eu quero fazer uma nota de uma figura, se eu quero usar mais de uma coluna. Não, mas aí, de repente, se você quer fazer outras coisas, você tem que pôr outros pacotes a mais para ele utilizar, entendeu? Mas aí vai. Se você quer, por exemplo, fazer uma equação de segundo grau, bem simplesinha, você digita aí, sei lá, resolva a seguinte equação, né? Você não... Aqui você digita normal, porque eu mandei ele usar o pacote português. Senão, você tem que digitar, até o modo de digitar é diferente. Você pôr o seguinte, você pôr assim, aí cedilha, se eu não me engano, é assim. O tio, se eu não me engano, é assim. Aí sai, equação do segundo grau. Aí você manda fazer, sei lá, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aí você manda compilar e ele produz para você. Calma, ele está produzindo. Aí, ó, resolva a seguinte equação do segundo grau. E aí é muito melhor do que usar o Word, porque estrutura matemática sai perfeito. Só que tem coisas que o Word não faz. Ele, quando você vai fazer uma referência, ele referencia se você quiser. E se você inserir uma no meio, ele... Eu vou citar, sei lá, o teorema 2. Aí eu botei um outro antes. Então, o meu 2 virou 3. Quando eu ponho na referência, automaticamente ele muda, ele faz tudo. Word? Não, isso faz, o Word não, né? Por exemplo, se você tem o capítulo 1, 2 e o 3, você coloca um capítulo novo no meio, entre o 1 e o 2, o 2 vira 3 e muda tudo automático. Ele cria um sumário automático, ele faz tudo automático para você. Eu vi como é que foi, eu acompanhei uma pessoa fazendo uma dissertação de mestrado, eu vi como é que esse é o... Operação, você quer começar do número 5, do jeito que você quiser, ele faz. Né? Vou marcar um negócio de funções para você. Então, sei lá, tem A, aí aqui eu digitei item D, e aí eu esqueci de pôr no meio aí o item B, né? Aí, eu esqueci aqui, se eu vim mandar pôr no meio aqui, ó, ele... Opa. Novo item B, aí ele sai lá, entendeu? Divide em coluna do jeito que você quiser, não me recusa a usar o Word. Aí pronto. Ele mudou, tá vendo? Estava escrito na letra C, estava escrito Bzinho, né? Na letra D estava escrito Czinho. Ele muda automático para você. Né? Então, não tem por que usar o Word. Recusa. Oi? O Word é um vírus. O Word é um vírus pago. Isso aqui é gratuito. Não tem por quê. Então, nós vamos falar de polinômios, tá? O que é um polinômio, gente? Então, um polinômio é uma função. Então, começa assim, uma função polinomial. Um polinômio é simplesmente uma função, tá bom? Então, uma polinomial ou simplesmente um polinômio, tá bom? Que é
de grau n, digamos. É uma função. O livro, não sei por que chama de E, mas normalmente a gente chama polinômio de P, certo? Domínio é o conjunto dos números complexos. Você pode escolher qualquer número complexo aí dentro do seu polinômio. Como eu falei, os casos interessantes, normalmente são os casos os nossos coeficientes são números reais. Esse polinômio ele é descrito da seguinte maneira. P de x a n, x elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais reticências. Eu vou pôr o nome dessas coisinhas para vocês, mas eu ia deixar aqui que fica melhor assim. Então, gente, polinômio é uma expressãozinha desse tipo aqui, assim, ó, onde os nossos x podem ser qualquer número complexo, certo? E a resposta, portanto, é qualquer número complexo. Escrito, embaralhado dessa maneira. Normalmente a gente conhece, por exemplo, que exemplos de polinômios que a gente já trabalhou, conhece aí na vida. Funções do segundo grau, ou funções quadráticas. São exemplos de polinômios no caso de grau 2. Função afim ou do primeiro grau, exemplo de um polinômio de grau 1. Mas existe, sei lá, funções que aparece x ao cubo lá, um exemplo de polinômio de grau 3, polinômio de grau 4, a gente vai ver alguns exemplos aí, tá bom? Então, esses coeficientes recebem alguns nomes especiais, tá bom? Então, onde... Olha, primeiro deles, certo? Esses coeficientes, esses números aqui, ó, A0, A1, A2, etc., N, são todos, a princípio, números complexos. São coeficientes do polinômio, certo? O nosso é um número complexo. Ele pode assumir, perdão, valores complexos. Ele é denominado a variável. Em alguns livros, gente, pode vir escrito como a incógnita, ou seja, em geral, vai estar associado com algo que você quer descobrir ou avaliar, já que é a função, certo? O grau do nosso polinômio, gente, então, vou falar aqui, o grau do polinômio. Grau do polinômio. A gente vai ver alguns exemplos semana que vem, então esse começo é bem tranquilinho. O que é o grau do polinômio, gente? O grau do polinômio, então, para falar do grau do polinômio, tem que falar de algumas coisas. O primeiro deles é, esse nzinho que aparece ali, ele precisa ser um inteiro positivo, ou seja, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay? Nunca vai aparecer um expoente do tipo meio, um expoente negativo. Sempre vão aparecer expoentes dessa maneira como a gente 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Um exemplo, certo? A potência de x que aparece é 2, é 1, e aparece o termo sem x aqui, certo? Aparece algo negativo ou raízes aqui, um exemplo, certo? Então, nossos polinômios vão sempre ter essa característica. Esse exemplo aqui que eu estou passando, a gente vai ver que é um polinômio de grau 2, tá? Um polinômio de grau 2. Então, a primeira observação para poder falar do grau é que o nosso expoente precisa ser um número inteiro positivo. O que é o grau do polinômio, então? O grau do polinômio, eu vou dizer que esse é o grau do nosso polinômio.
Então, se a n é diferente de 0, aqui, a n de x elevado a n, certo? De grau n. Por exemplo, esse aqui é 0, certo? A maior potência de x que aparece é a 2, certo? Okay? Então, o nosso polinômio tem grau 2. Por exemplo, esse aqui, ó, sei lá, um polinômio 3x ao cubo menos 4x mais 1. Opa, vou pôr, sei lá, x ao cubo só. X ao cubo menos 4x mais 1. O maior que aparece nessa expressãozinha é o 3, né? Porque o coeficiente que está com ele é o 1, né? Porque aqui é como se fosse 1x ao cubo, né? Esse coeficiente diferente de 0. A maior expoente, maior potência de x que não esteja acompanhado do coeficiente 0, a gente chama o grau do polinômio. Então, se a é 0, a gente diz que o grau do nosso polinômio P é certo? Então, nesse exemplo, esse polinômio tem grau 2 e o de baixo tem grau 3, tá bom? Só para pôr observação aqui, esse que não tem o x, gente, que está sem nenhum xzinho aqui, ele é chamado... Dá para ver o rosa aí? Ele é chamado termo independente. Ok? Ele é chamado termo independente. Okay? Só então, para poder fechar, deixar registrado alguns exemplos de polinômios, aí na próxima aula a gente vê o que não é polinômio e a gente faz alguns exercícios. Eu vou passar para vocês, dá para vocês tentarem fazer 2 exercícios do livro didático e algumas outras coisas eu preciso comentar. O que é uma raiz de umas coisas assim. Mas um exemplo aqui aleatório, poxa, o primeiro que eu falei que é apresentado são funções afins. No início do primeiro ano, você vê uma função do primeiro grau, normalmente a gente não fala, porque função não tem grau, a gente chama de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Esse é um polinômio que tem grau, que a maior potência de x que aparece aqui é 1, certo? Sei lá, p de x aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Esse é um polinômio que tem grau 2. Ok? Esse GR a gente está usando para denotar o grau do polinômio, tá bom? Então aqui GR, eu não tinha escrito aqui antes, né? Grau do polinômio P, certo? É melhor do que escrever grau do polinômio, certo? Uma observação, gente, é que não precisa estar completinho para ter grau 2, tá? Então, exemplo aqui, sei lá, se eu tivesse esse polinômio aqui, ó, só, sei lá, 3x ao quadrado, esse também tem grau... O meu n ficou com 4 pernas. Esse também tem grau 2, certo? Exemplo aqui, sei lá, p de x, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. 5x esse é um polinômio de grau 8, tá bom? Okay? O que importa aqui para o último, tá? Uma observação para matar a aula o que acontece se eu tivesse botado esse polinômio aqui, ó? F de x igual a 2. Qual é o grau desse polinômio? Elevado a 0. Né? O grau é... De modo geral, 0.
constantes têm grau zero. Aí, então, se essa é uma observação, o primeiro item é identicamente nulo. Eu vou explicar por que a gente não define o grau. É o correto. Alguns livros colocam 3 risquinhos para dizer, ele é sempre zero. Ele é zero, tá bom? P de x igual a zero. Esse aqui não... Vou botar de outra cor, né? Não possui grau definido. Tá bom? Então, polinômios constantes têm grau zero. O polinômio nulo não tem grau, tá bom? E aí eu explico o motivo disso na próxima aula para vocês, tá bom? Próxima aula, então, nós vamos ver exemplos são polinômios, tá? Um polinômio, o que é, como que trabalha, como é que faz soma, subtração, essas coisas com polinômio, como que divide polinômios, tá bom? E esse é o resumo para vocês estudarem. Olha só, na página 205 tem o exercício 1 ao 10. O que eu falei para vocês, dá para fazer o exercício 1 e 2, tá? Quem lembrar algumas outras coisinhas, consegue fazer o 3, o 4, mas tentem fazer exercícios, 2 exercícios, tá bom? Alguns desses, como por exemplo, o exercício 10, tá? Mas tem um videozinho, ó, e aí eu recomendo uma olhadinha nesse... Acumula matéria nem nada. Começa a acumular. Quando assustou, tá difícil de acompanhar, né? Tá bom? Aí na semana que vem a gente começa a aula para valer. De verdade, hoje foi só conversa, 1 minutinho de aula, né? Algum comentário? Começou. A enrolação já começa na aula de hoje, né?